Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ouça agora. A sua rádio. Esse é o nosso primeiro culto de jovens meninas, né, do Flower, Âncora Flower. E estamos muito felizes, né, por vocês estarem aqui, terem recebido, entendido o chamado, o convite e estar aqui. Então, eu queria convidar aqui para a gente bater um papo Bruna Lacerda, que é da minha célula. Senta. Tu quer sentar no fofinho, né? Tô ligada. Quero chamar aqui Gabriela Souza. E eu quero chamar aqui a pastora Túlia. Eu queria dar a oportunidade para elas se apresentarem, né? Começar se apresentando. Nome, idade, profissão, estado civil. E eu queria que também, além de vocês se apresentarem, eu queria que vocês falassem sobre algo que vocês aprenderam na vida de vocês, seja na infância, na adolescência, em qual período da vida tenha sido, mas que vocês carregam até hoje, algo como uma lição que vocês praticam na vida de vocês. Fácil? Boa noite. Estou nervosa porque nada aqui foi ensaiado, né? A gente não sabe do que se trata. Bom, como a Harmony falou, meu nome é Gabriela, eu tenho 27 anos, sou casada há 1 ano e 9 meses. Eu sou estudante de psicologia e trabalho há 9 anos na área de RH. Bom, sobre o que a Harmony falou aí, sobre princípio, e aí me veio agora na cabeça o que é que a gente aprendeu, o que é que a gente traz até hoje. E eu posso citar uma palavra, que seria obediência, né? No decorrer da minha vida, eu já pude experimentar a desobediência, e aí eu pude aprender como é bom a gente obedecer os princípios de Deus. Então, o que eu queria trazer hoje, de princípio, é isso, é a obediência. Oi, gente, eu me chamo Bruna, eu tenho 21 anos, eu sou estudante de nutrição, eu sou estagiária de nutrição na refinaria. E quando a Harmony falou sobre lições que a gente leva para a vida, eu lembrei de quando eu era mais novinha. Eu sempre fui uma menina bem rebelde. E o meu pai sempre, eu achava, né? Eu entendia que era prisão. Eu falava, não, meu pai me coloca dentro de uma gaiolinha, porque eu não posso sair, não, porque eu não posso descobrir. E quando a gente lê Provérbios 3:12, tem escrito assim, ó. Porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende o filho a quem deseja todo o bem. E hoje eu entendo que o que meu pai fazia comigo era apenas cuidado. Cuidado para que eu não conhecesse antes do tempo o que eu não deveria conhecer. E hoje eu agradeço porque ele me colocou numa gaiolinha e me prendeu e eu fui conhecendo tudo no decorrer de como tinha que ser. Olha aí, quem vê cara não vê coração, tá vendo? De rebelde não tem nada, voz mansa, As Afim diz que ela é docinha, assim, esse jeito ela dele diz, é açúcar demerara. Gostei. Gente, paz, pra quem não me conhece, meu nome é Túlia, tenho 35 anos, sou pastora da IABV Sede, casada com o pastor Renato, tenho 2 filhos, o Renan, que tem 5 aninhos, e o Theo. De vez em quando vocês veem ele correndo por aqui. Ele tem 1 ano e 9 meses. Sou formada em jornalismo, mas atuei na área de propaganda médica por volta de 10 anos. No momento, exerço o meu chamado de mulher na minha casa. Um princípio que eu levo desde a minha infância, não é nem da adolescência, é carregar sempre a verdade. Na minha casa, mesmo minha mãe sem ser cristã na época, ela sempre me ensinou que por mais que doesse, a verdade era sempre a melhor opção. E eu tenho aprendido isso ao longo de toda a minha vida, dos 35 anos. Vamos começar por Bruna agora. A mulher, ela é muito sentimental, né? Ela é muito
é de muitos relacionamentos, né? E quando fala de relacionamento é uma coisa que mexe muito, né, com a mulher. E eu queria saber de Bruna, já que ela namora, ela está solteira ainda, namorando, né? Porém, namorando. Qual é a expectativa, Bruna, que você tem do casamento? Eu sei que você quer casar. Eu quero casar. Quer casar? E não pode demorar muito. Já podem avisar para ele pedir noivado. Gente, rápido. Crente não demora. A Zap já disse isso, né? Tem que ser rápido. Então, dentro da minha casa, eu sempre vi o meu pai tratar a minha mãe como princesa, né? Mesmo depois de 20 anos, eles acabaram se separando, mas eu nunca vi o meu pai agredir minha mãe, eu nunca vi o meu pai falar alto com a minha mãe. Então, eu espero isso pro meu relacionamento. E da mesma forma que Deus me trata como uma princesa, e o meu marido me trate como uma princesa, que ele me dê café na cama. Ele já trata você como uma princesa? Ele me trata como uma princesa. E algo que a minha mãe sempre me falou era assim, observe sempre quem o seu namorado é com a mãe dele, que vai ser o espelho do que ele é com você. Então, é isso aí. Ok. Gabi, Gabi casou, né? Já faz 1 ano e pouco, né? Mas 1 ano e 9 meses, já quase 2 anos. Mas ainda é recém, né? Ainda é novinho. O que é que mudou, assim? Bruna tem essa expectativa, né? Que o marido trate ela como uma princesa. Tu tinha essa mesma expectativa? E qual é a realidade depois que casa? Assim, a convivência é muito diferente, né? Quando a gente se namora, já dá para perceber muita coisa. Então, eu creio que é algo primordial prestar atenção nos detalhes, porque não muda depois que casa, tá? Se o que fazia durante o namoro vai continuar. Então, assim, é primordial que quando vocês estejam aí escolhendo o rapaz de Deus para sua vida, observar bem, certo? É o conselho que eu dou. E depois que casa, assim, acho que a segurança muda muito, porque depois que, quando você se namora, você fica meio insegura, né? Se é aquilo mesmo. Então, primeiro, pedir confirmação de Deus. Primeiro lugar, é pedir. E depois, aproveitar, né? E assim, passa a uma maior segurança. Eu acredito que é isso, que o que muda mais do namoro para o casamento é essa segurança que é dada, né? Tanto ali em relação ao casamento, porque você sabe que ali vai ser para sempre, né? Você vai ter um amigo. Mudou tanta coisa na minha vida. Na minha vida, o que eu posso dizer é que eu pude me tornar uma mulher melhor, né? Que eu posso dividir minha vida com alguém que você pode compartilhar, né? Porque quando a gente é solteira, a gente sempre confia em amiga e tal, mas assim, quando você consegue um companheiro de verdade, você tem plenitude na sua vida. Então, hoje eu me sinto assim, né, com 1 ano e 9 meses de casada. E aí, gente, vocês querem casar? Tem quem tem solteiro aqui que quer casar? Amém? É bom, gente. A gente tava falando com Laine semana passada, Laine não sei o que, ela... Não, menina, eu quero estudar, não sei o que, não sei o que. Eu disse, menina, mas tu vai estudar, mas tu vai um dia querer casar, então recebe logo. Mas, pastora Túlia, casada há quanto tempo? Faço agora dia 8/8/2018, 10 anos de casada. Uau, 10 anos. Pertinho. Rapidinho, né? Já estou em clima de comemoração. 1 ano de comemoração. O que foi que mudou depois de ter filhos? A gente vê ali, tem uma gravidinha ali, né? Andresa. O que é que muda depois de ter filho? Creio que todo mundo aqui também tem essa expectativa, né? De lá na frente, no futuro, né? Talvez não muito próximo para algumas, mas o que é que muda na vida de uma jovem? Porque você é uma mãe Obrigada, jovem, né? Então o que é que muda? Então, gente, ser mãe é algo maravilhoso. É algo que a gente, como a pastora Moni falou, toda mulher sonha em ser mãe. E se não sonha, tá bom de começar a sonhar, porque tem algo errado, viu? Tem que sonhar em ser mãe. A maternidade é algo que traz uma realização pessoal pra gente, né? Então, sempre que eu penso na maternidade, eu me lembro do meu primeiro filho. Quando ele nasceu, a cena que eu tenho é ele novinho, eu amamentando,
E a lágrima correndo porque eu assemelhava a maternidade com o amor de Deus por mim. É como se a maternidade me aproximasse do amor do Senhor. Mas, no casamento, a maternidade ela não só aproxima. Se você não souber lidar com aquilo ali, ela pode também atrapalhar um pouco o relacionamento. Porque você está acostumado, né, com a vida aí de Gabi, ela e o Will e ela. Então, quando quer viajar, viaja. Quando quer sair, sai. Não precisa planejar muita coisa, né? Então, estou a fim de fazer isso, faz e acabou-se. Então, quando vem os filhos, você precisa planejar sabendo que existe uma pessoinha dependente de você. E o seu tempo para aquela pessoa passa a ser mais do que o tempo que você doa para o seu marido. E é algo involuntário. Por quê? O seu marido é uma pessoa independente. E o seu filho, até que, ele é totalmente dependente de você. Então, quando você está aí no clima, de repente o neném chora. Você vai deixar chorar? Atrapalha um pouquinho o negócio. Então, o filho muda um pouco. Faz você mais madura, mais humana, né? Traz coisas maravilhosas. Menos egoísta, você aprende a renunciar mais. Você não pensa logo em você, você sempre pensa nele. Então, meu filho ama caranguejo, gente. Só que eu adoro caranguejo também. E ele ainda não sabe tirar a carne do caranguejo. Então eu estou perdendo a vontade de comer caranguejo. Porque toda vez que eu vou comer caranguejo, ele, mamãe, cadê o meu? O trabalho é uma grande, dificuldade danada para eu comer uma carninha. O que é que eu faço? Toma, Renan. As patolas agora são todas dele. Então, assim, faz você renunciar mais, pensar mais nas pessoas, né? Pensar mais neles. Mas se você não tiver cuidado, não tiver um equilíbrio, você pode trazer para o seu casamento um problema. Então, é necessário, já aproveitando a deixa, e trazer um conselho para as recém-casadas, como Gabi, e para vocês que vão casar, Raíssa também, Jéssica está ali, A luz está bem no meu rosto. 4 anos já, a Jéssica está na hora também. Já. Harmonie. Quando pensarem Posso nem falar. Harmonie. Quando pensarem em ter filho, façam algo assim, depois de terem curtido bastante. Esqueçam a pressão do mundo que casou. Quando vai ter o primeiro filho? Teve o primeiro, quando é que vai ter o segundo? Teve o segundo, meu Deus. Eu já estou encerrando a fábrica, viu? Nem me pergunte mais. Então, assim, planejem. É algo que, assim, é necessário um planejamento, porque senão a bênção termina virando, não vou usar a palavra maldição porque é pesada, mas termina virando um certo atrapalho. Mas é maravilhoso. Sou realizada com meus 2 pitoquinhos. Que bom. Que lindo. Hoje a gente vê as mulheres, né, principalmente jovens, cada dia mais envolvida com a vida profissional, o mercado de trabalho, preocupado com isso, preocupado com o futuro, né? Hoje existe uma preocupação que antigamente as mulheres não tinham de ter uma estabilidade, de ter uma independência. Como é que vocês veem isso hoje, né? Esse empoderamento feminino, como dizem por aí, né? Qual é os pontos positivos e negativos que isso traz, né, para as jovens, para as meninas hoje em dia? O que eu posso falar, antes do que eu gostaria de falar também um pouquinho do mercado de trabalho no mundo feminino, né? Eu que atuo aí na área de RH há 9 anos, eu tenho uma visão hoje totalmente diferente de quando eu, com 18 anos, ingressei no mercado de trabalho, porque eu tive uma criação de que minha mãe sempre me ensinou que eu tinha que ser independente, que eu tinha que conquistar o meu dinheiro para não depender de ninguém. E hoje, eu com 27 anos, eu já tenho outra visão disso, sabe? Eu acho que a gente não deve ultrapassar as etapas. Então, eu aos 18 já estava lá trabalhando porque eu precisava trabalhar e até deixei o mais importante, que eu acredito que hoje é estudar. Então, o conselho que eu posso dar a vocês é, se vocês puderem, estudem e não se preocupem nisso. Se vocês puderem, né? Lógico que tem aí cada condição das pessoas. Mas, bom, hoje o que eu vejo também no mercado de trabalho é o preconceito que ainda existe, né, com mulheres no mercado, porque dão prioridade, sim, a homens, porque, infelizmente, eles ainda têm o preconceito de que a mulher vai engravidar e, quando ela engravida, eles não sabem receber aquela mulher de volta, né? Não generalizando todas as empresas, mas assim, é uma coisa que ainda acontece muito, principalmente cargo de liderança. Assim, me fugiu agora à memória a questão do percentual
que tem, mas tem uns estudos já feitos sobre isso, de que o percentual de homem no mercado de trabalho, principalmente atuando em posição de liderança, é muito maior do que a mulher. Então, ainda existe, sim, esse preconceito, né, da mulher no mercado de trabalho, principalmente por conta de ser mãe, né? Então, é triste a realidade, mas é verdadeira. Os pontos positivos que eu vejo, principalmente a mulher casada, né, que eu vejo é a questão de você ter, de certo modo, uma independência financeira, de você atuar no mercado e não se sentir inferiorizada, porque infelizmente acontece. Mas os pontos negativos que eu observo também é a questão da submissão, né? Às vezes as mulheres, porque trabalham, porque têm o seu dinheiro, não querem se submeter aos seus maridos, né? Porque acham que são muito independentes e cheias de si. Então é saber dividir essa parte, né? De que não é porque você tem o seu dinheiro que você não deve se submeter ao seu marido. Então o lado negativo que eu vejo hoje é esse. Tá bom. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre empoderamento feminino, certo? Eu tenho um conceito aqui, por isso que eu subi de celular, viu, gente? Não é para ficar no WhatsApp, nem no Instagram, nem no Facebook, não. A Moni falou que queria abordar um pouquinho, então eu tenho que vir preparada. Empoderamento feminino, para quem não sabe, é o ato de conceder o poder de participação social às mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos, com a total igualdade entre os gêneros, por exemplo. O empoderamento feminino, ele é algo que é importante na nossa sociedade, porque ele traz para a gente o que Gabi falou, a importância de nos tornar mais participativas e atuantes. Então, enquanto mulheres, toda mulher quer essa participação no mercado, quer essa participação de voz ativa, de voz atuante. Então, antigamente a mulher não podia votar, hoje em dia a gente pode. Antigamente você via que a mulher só trabalhava em casa, ela não trabalhava fora, então hoje em dia a gente pode. Mas o perigo do empoderamento feminino é fazer com que a mulher se ache igualitária na questão de gênero. Quando o Senhor nos criou, lá em Gênesis, o Senhor colocou algumas diferenças. Uma delas é a nossa capacidade de gerar. E por isso, o empoderamento feminino está um pouco perigoso, principalmente para as mulheres cristãs. Por quê? Porque o empoderamento feminino não pode fazer de nós iguais aos homens. Nós somos mulheres femininas com capacidade de gerar, e por isso nós temos nossas limitações, o que não nos faz inferiores ao homem, como até Raíssa falou no início. Ela falou sobre sensibilidade, fragilidade, e tem a ver um pouco com isso. Nós somos sensíveis, somos frágeis, porém não inferiores nem menores. Mas o empoderamento feminino quer trazer para a mentalidade feminina dentro da igreja, principalmente, que por nós sermos mais frágeis, até fisicamente, mais sensíveis, nós somos inferiores. O que é mentira do diabo, para fazer com que o feminismo entre dentro da igreja e tire você do papel original da criação de Deus, que é fazer com que você seja mulher na sua essência. E mulher na sua essência é o que Gabi falou, é você ser submissa a alguém. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para estar sobre a mesma missão de alguém. Ser submissa não é ser subserviente, não é ser obediente ao meu marido, mas é entender que ele tem uma missão e eu estar ao lado dele, o auxiliando, como fala a palavra, sendo auxiliadora, co-participante naquela missão. Então, o empoderamento feminino, eu acho que tem um ponto positivo, que é nos fazer mais participantes. Mas nós não somos iguais aos homens, temos nossas diferenças, assim como eles também não são iguais a nós. E por isso existe uma linha muito tênue e que a gente tem que ter cuidado, né? Nós deveremos ser femininas e não feministas, para que o Senhor nos use em cargos de liderança, no mercado de trabalho, se necessário for, porém, entendendo que se nós não tivermos cuidado, nós estamos fugindo do plano original de Deus, e aí nós estaremos sendo feministas e não femininas aos olhos do Pai. E esse é o perigo. Gabi falou algo sobre independência financeira, e aí existe também um perigo, porque enquanto casal, nós não somos independentes financeiras. Por mais que eu trabalhe, eu passei um tempo no início do meu casamento ganhando mais do que meu marido. Meu marido passou 2 anos desempregado, estudando para concurso público, passou depois de 2 anos, hoje ele é gestor público antes de ser vereador do Recife. Eu ganhava
ganhava, né, e ele ficava estudando, e depois que ele passou no concurso, ainda assim eu ganhava mais do que ele. Mas em nenhum momento eu me sentia independente financeira, porque o nosso dinheiro sempre foi único. Faz um ano agora, dia 14 de agosto, que eu renunciei ao meu trabalho. Eu ganhava em média 10 salários mínimos, fora todos os benefícios que eu tinha. E hoje, em nenhum momento, eu me sinto inferior porque eu não trabalho. Me sinto independente financeiramente, porque o que eu quero fazer com o meu cartão de crédito eu faço. E eu digo, amor, tá aqui. Então, essa independência que a mulher tem, é essa liberdade de, independente de você trabalhar ou não, de você ganhar mais ou menos, entender que nós somos um só e termos essa liberdade. Eu não me sinto inferior porque hoje eu trabalho dentro da minha casa cuidando dos meus filhos. Eu não me sinto menos independente financeiramente. Pelo contrário, o casamento instituído diante do Senhor, diante da sua verdade, diante da sua palavra, e o meu entendimento sobre o empoderamento feminino à luz da palavra de Deus, me faz ter essa liberdade hoje. Às vezes as pessoas confundem o empoderamento com não ser submissa. Não quero ser submissa de jeito nenhum a homem nenhum, né? Não, eu vou trabalhar, eu vou ser independente para que eu não tenha que depender do meu marido. E é isso que a gente vê que a Bíblia... Não, peraí. Eu tô nervosa, gente. Eu tô até tremendo de tanto frio. A Bíblia não nos ensina isso, né? Na Bíblia tem escrito que a gente precisa ser submissa. Então, o que nós precisamos entender é que, de acordo com a Bíblia, o empoderamento não é isso. Não é você, não, eu vou trabalhar para que eu não precise depender. São coisas que precisam andar juntinhas ali. A independência e o empoderamento. Amém. Vocês entenderam? Né, como jovens, né, cristãs, filhas de Deus, nós precisamos ter cuidado, né, com o que é nos ensinado aí fora, porque nós precisamos nos manter no princípio da palavra, independente de qualquer coisa, né? A gente pode ter essa visão de querer e desejar realmente, mas tendo os seus limites, até que não fira o plano, o propósito e os princípios da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Então, gente, foi maravilhoso. A gente precisava ter mais tempo para ficar conversando aqui, né? Mas já estamos com o tempo estourado. E eu queria agradecer vocês, a ousadia, né, de algumas, a coragem, que eu sei que é difícil. Mas, muito obrigada. Gabi, obrigada. Vamos aplaudir ao Senhor, a vida delas. Obrigada, pastora Túlia, Bruninha. Amém?